Olá, familiares, olá, alunos. Estou aqui hoje para a gente conversar algumas questões bem precisas, bem objetivas. São 8 pontos de possíveis questionamentos que vocês tenham, e aí eu considerei, junto com a equipe, que seria importante fazer a devolutiva. Vocês terem essas informações, na medida do possível, referente a qualquer dúvida que tenha surgido. Talvez a questão mais feita pelos pais nos últimos tempos foi: estou trabalhando normalmente e não consigo administrar o tempo que tenho para atender as tarefas e apoiar meu filho no quesito atividades escolares. O que devo fazer? O segredo é entender a sua realidade. A partir desse entendimento da sua realidade, a nossa orientação, sugestão é que você faça um planejamento. Isso mesmo, faça um desenho daquilo que você precisa por dia. Inserir a rotina, que nós já mencionamos diversas vezes, é exatamente porque a essência da rotina, ela pode ser seguida, que é o ponto principal, e modificada de acordo com um novo dia, ou uma rotina para a semana. Só você sabe qual é o seu tempo. Então, quando você faz esse cronograma, até pode usar aqueles que nós estamos oferecendo a vocês, você administra o seu tempo da maneira correta. Você tem aquele tempo, aquele horário, aquela situação e o seu contexto. Cada um na sua casa tem a sua particularidade. E se porventura algo não sair tão bem, redesenhe a sua rotina. Ponto 2. Não sei ensinar como professor e me sinto frustrado. O que fazer? O papel da escola é ensinar e o papel dos pais de vocês é o apoio. E sabemos que esse apoio tem sido maior nesse momento. O que é importante nisso tudo, entre o ensinar e o apoiar, é retirar a frustração. Como assim retirar a frustração? Se ela surge, se eu tenho esse sentimento, se essa emoção bate forte. Nós precisamos colocar ela, a frustração, no espaço de existência, mas não evidenciá-la. Nossa intenção é que você perceba que quando você dá o apoio, o ciclo continua. Que ciclo é esse, Elizabeth? O ciclo da aprendizagem. Ela sai da escola, vai para o aluno, que executa a sua atividade, que faz a sua tarefa, que assiste a aula, que tem dúvidas, anota, retira, pensa. Depois volta para você, pai, mãe, família apoiador. E esse apoiador vai fazer o quê? Vai compreender como foi aquela atividade que o filho fez, vai dialogar com ele, vai dizer: volte um pouquinho lá, estude mais um pouco, reveja as atividades ou deixe aqui. Depois nós podemos mandar um e-mail, colocar no Telegram a dúvida que surgiu e o seu professor, caminhando nesse ciclo, vai retirar as dúvidas que surgiram. E o processo tem continuidade. Escola, aluno, família, professor. É assim que nós vamos conseguir fazer com que as atividades que estão sendo encaminhadas para casa possam acontecer no formato exato que precisam acontecer e você também sair do quesito frustração. A escola ensina e a família apoia. Sinto que meu filho não está absorvendo todo o conteúdo. Isso é normal? Sim, isso é normal. A aprendizagem ela é progressiva. Vamos entender uma questão aqui, para ficar mais claro. A absorção do conteúdo não se dá em uma única aula. Seja presencial, seja por videoaula, essa aprendizagem vai acontecer durante o ano, durante as aulas, o ir para um determinado assunto, retornar para aquele assunto, na junção, na interdisciplinaridade, em vários contextos. Por isso que nós temos um ano letivo ou um período letivo. Então, isso é normal, sim.
Vou pegar aqui um exemplo que eu acho que deixa bem claro para vocês. Vou pegar um formato de uma idadezinha um pouquinho menor e vou avançar um pouquinho para o maior, pegando aqui o menor. O alfabeto, por exemplo, nós temos 26 letras que compõem o alfabeto. Se em cada aula que a professora informasse, explicasse um fonema, né, o seu nome, o seu som, a sua grafia, a nossa criança, né, o nosso aluno, o filho de vocês já aprendesse, em 26 aulas esse aprendizado teria acontecido. E não é assim que ocorre. Da mesma forma, o conteúdo fração, que tem um pezinho lá no 3º ano, segue-se por 4º ano, 5º ano. Quando chegasse no ensino fundamental 2, 6º ano, nossa, já estaria tirado de letra. E não é bem assim. Ele precisa rever esse novo conteúdo, porque ele pegou um formato um pouco diferente, mas a essência do conteúdo está ali das aprendizagens anteriores que ano após ano, exercício após exercício, tem dado condição de se fixar o conhecimento. Eu, por exemplo, eu gosto muito da neuropsicologia. A quem dera, né, que eu assistisse uma aula e já tivesse todos aqueles conhecimentos que eu admiro tanto. Mas não é assim, né? Precisamos realmente entender que a aprendizagem ela é progressiva. Beth, uma pergunta que a gente também tem recebido é: perco a paciência muito fácil. Algum conselho? Eu creio que aqui nós podemos dividir a questão assim. Emoções são normais. Já vimos sobre isso, né? É possível sim você sentir medo, raiva, ansiedade, uma irritabilidade, frustrações, como nós comentamos. Então isso é possível acontecer em relação à emoção. Nessa época de quarentena, isso se intensifica. Mas é preciso então entender qual o objetivo. O objetivo é tornar o estudo do filho, o período que ele está executando as tarefas, o mais leve possível. Somente assim, além do cenário que você prepara, uma boa mesa, uma boa iluminação, a alimentação já feita, vai dar resultado, porque a sua emoção, juntamente com o seu filho, está num ambiente tranquilo. Ele está bem, você está bem para a atividade que virá. Se vai ser um conteúdo difícil, se vai ser um conteúdo fácil, isso não interfere. O ambiente emocional nesta relação está acontecendo de maneira saudável. E como que nós vamos então conseguir isso? Com o diálogo e com o autoconhecimento. Vamos falar um pouquinho do diálogo. Nós fizemos uma proposta a vocês. Conversem com a sua criança, conversem entre vocês, se deixem ouvir pelos filhos para que você possa fazer a estrutura do ambiente de casa no quesito até estudar, não foi assim? Tomara que vocês tenham feito. Caso não tenham, uma grande oportunidade. O autoconhecimento é você conhecer a si mesmo e poder agir sobre as suas emoções. Bom, se você se percebe impaciente, é importante você saber qual é o momento que você consegue ficar mais calmo. Talvez esse seja o momento de realizar atividade de auxílio, de apoio com seu filho. A própria criança, nesse diálogo que vocês tiveram, perceber ela e ela se perceber. Mãe, pai, família, eu fico melhor depois que eu faço a primeira aula e eu paro um pouco e vou exercitar o meu corpo, vou comer um chocolate, vou ler um livro, pensar em alguma situação que te faça melhor. Então, esse conhecimento, esse autoconhecimento, ele vem para auxiliar você e o seu filho nas atividades. Ponto número 5. O meu filho prefere a professora X e a disciplina Y. Isso é normal. Nós viemos aqui para falar sobre normalidades. Cor, né, é uma preferência. Esporte é uma preferência. Comida é uma preferência. Tudo normal. O que nós precisamos entender é que com cada preferência que eu tenha, você tenha, o seu filho tenha, nós precisamos respeitar o diferente. Essa é a linha que vai direcionar esses relacionamentos.
Não é porque eu gosto de laranja que maçã é ruim, isso é uma preferência minha. Mas em um mundo em que nós devemos respeitar a preferência dos outros, tanto cultivar maçã quanto laranja é essencial. Beth, às vezes recebemos algumas informações de questões técnicas nos vídeos. O quanto isso interfere na aprendizagem? Bom, a interferência ela vai surgir decorrente da mensagem. Se a mensagem foi passada, não vai fazer nenhuma interferência. A criança consegue fazer a separação. Quando ela estava já no ambiente da escola, muitas vezes ela ouvia um colega no corredor, dentro da própria sala, né? O barulhinho do passarinho, se era do pequenininho, do maior com uma risada bem gostosa. E mesmo assim a aprendizagem não ficava comprometida. No ambiente de casa, será a mesma situação. Quando o professor faz a gravação, nós temos que ter uma noção de que ele está no seu ambiente agora. Já falamos, né, que não é um estúdio, está dando o melhor para que aquela aula ocorra bem. Usa seu celular, usa sua televisão, usa todo o equipamento que tem no seu contexto de casa, adaptado, para que a aula fique boa. Quando ocorre da mensagem não chegar da maneira que deveria, aí sim pode interferir. Sendo assim, o que nós fazemos? Pedimos para que seja feita a regravação e prontamente nós precisamos dizer a vocês, os professores têm feito, na medida do possível, a regravação do item que se perdeu, da iluminação que precisa ficar um pouquinho melhor, da cor do slide, tamanho da letra. Ele está ali disponibilizado para fazer com que a aprendizagem não seja comprometida. Ponto 7. A escola oferecerá reforço e apoio necessário? Sim. Eu não consigo colocar aqui os detalhes de cada ação, mas eu vou compartilhar com vocês algumas ideias. Por exemplo, se nós saímos ao meio-dia, de repente nós podemos estender até meio-dia e meia, o período de aula. Já fazíamos aulões, né, que aconteciam nos sábados, para a disciplina de matemática, língua portuguesa, podemos sim estender para as outras disciplinas. Tínhamos alguns reforços que já eram aplicados semanalmente. Eles vão realmente acontecer. Podemos ter extensão dos dias no mês de dezembro. Então, todas essas ações são ações que irão acontecer assim que nós retornarmos. O calendário escolar do ano de 2020, ele vai ser reorganizado. Assim que nós tivermos uma data de retorno, né, oferecida pelas autoridades, nós vamos conseguir colocar em prática todas essas ações, planejamentos que nós já temos elaborado e estamos nesse processo. Então, pais, todo apoio será oferecido, fiquem tranquilos. Isso nos leva para a última pergunta. Meu filho estará preparado para 2021? O que nós podemos garantir é que tudo que nós temos feito está contribuindo para o desenvolvimento e aprendizado dos nossos alunos, dos filhos de vocês. Durante essa quarentena, nada é tempo perdido. Tudo que nós oferecemos para os nossos alunos se torna aprendizado. Então vem a informação, ele vai se apropriando dessa informação e vai transformando em conhecimento. Então é necessário que todas as atividades sejam realizadas, todo o tempo seja aproveitado e todo o incentivo por parte também de vocês seja feito para ele não perder a vontade de se manter no estudo. Então ele está se desenvolvendo e quando nós retornarmos, nós daremos todo o suporte que for necessário para completar essa aprendizagem. E em 2021, o suporte continuará. Já é uma prática nossa. Cada vez que o aluno ingressa de um ano para outro, nós já temos essa maneira, medida, ferramenta de perceber. Por exemplo, assim, ele veio de um terceiro ano para um quarto ano. O seu ingresso no quarto ano ainda traz o perfil do aluno de terceiro ano. Então, há um momento específico do professor alinhar todas as aprendizagens, fazer o conhecimento da criança, entender a singularidade de cada um e aí sim ingressa para o quarto ano.
Então imagine em 2021, com certeza essa nossa prática vai ficar ainda mais em evidência. Então, familiares, falamos aqui 8 pontos mais abordados nos últimos dias. Ampliamos a visão de vocês e acreditamos que tenhamos contribuído para vocês conhecerem ainda mais o formato do trabalho da Escola Bandeirantes. Continuamos à disposição e esperamos que vocês também continuem fazendo dar certo.